prazer muito grande estar aqui com vocês. É até uma honra, né, estar aqui, como disse o Pedro. Mas nesse breve tempo eu gostaria de deixar alguma coisa útil para a sua vida, que você pudesse utilizar dentro da sua mente. O meu tema aqui é fé, inteligência sobrenatural e inteligência emocional. Tá aí o meu? Isso. E às vezes a gente se pergunta, o que inteligência emocional tem a ver com fé? Como nós podemos... Tudo bem? Como nós podemos ter uma fé mais saudável se nós soubermos gerenciar a nossa vida? Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando de gerenciar a mente, de nós sabermos e entendermos aonde começam as nossas emoções, aonde termina a nossa reação emocional, aonde começa uma decisão escolhida. Eu digo que hoje na igreja nós estamos cheios de emocionados, mas talvez pouco decididos. Nós vivemos essa geração que o pastor Gustavo falou, de êxtase, como ele disse? Êxtase sem entendimento e um discurso sem... E o de baixo do vale? Discurso vazio, um discurso sem conteúdo. Nós vivemos essa época por quê? Porque as pessoas não entendem processo. E, mais do que isso, não entendem nada sobre a mente. Hoje eu quero falar um pouco também sobre essa guerra espiritual que acontece na nossa mente. Nós falamos, né? Estava lá com o Gustavo fazendo o podcast, ele falou, isso aqui, essa garrafa de água, é concreta ou abstrata? Concreto. Isso aqui, é concreto ou abstrato? Concreto. Mas e as coisas do espírito, são concretas ou são abstratas? E nós não sabemos, é o abstrato, nós não sabemos gerenciar isso tudo e a gente quer viver muito pelo concreto. E pelas necessidades, não falou isso? Que a gente vive muito pouco por propósito e muito mais por necessidade. Porque a necessidade é do aqui e do agora. Sabe qual que é a ferramenta que você tem que te ajuda a ter contato com as suas necessidades? Sabe qual que é a bússola? Sabe, Alê? São as emoções. As emoções é essa bússola que te conecta com necessidades. É útil? É, para sobrevivência, às vezes. Você precisa se conectar. Mas você não pode decidir a sua vida por emoções. E eu digo, hoje, quando nós não sabemos gerenciar a mente, nós ficamos muito vulneráveis até a ser manipulados por pessoas que sabem mexer com a sua emoção. Então, às vezes, você está num lugar porque aquilo te agrada, porque aquilo te faz bem. Isso é emoção, não é decisão, escolha, né? Mas, outras vezes, você sai até do lugar porque não te agrada mais, não te faz mais sentir aquilo que você sentia. Isso também é resposta emocional. E hoje é muito importante nós aprendermos a gerenciar a nossa mente. Deixa eu ligar meu cronômetro aqui, senão meu filho começa a olhar feio para mim. Depois eu... Espera aí, tá? Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ontem o irmão boliviano aí me deu uma dica e eu fui procurar, irmão. Ele disse o significado da palavra certeza, no grego, hupostasis, certo? E eu vi que uma das traduções para hupostasis, que a fé é a certeza daquilo que você espera. Certeza. O que é certeza? Aí eu fui lá ver. Entre os muitos significados, é uma mente firme. Certeza é ter uma mente firme. Quem aqui já passou pela experiência de uma hora estar cheio de fé, convicção, ousadia, eu creio que Deus vai prover, que tudo vai dar certo, aí na primeira dificuldade que você tem, você já está cheio de dúvida, de medo, assim, será que eu nasci para isso? Será que isso só acontece comigo ou acontece com vocês? Quem se identifica aí, que dentro da mente você vive uma guerra? Até para subir aqui eu já vivi a guerra. Ai, será que vai dar certo? Será que eles vão gostar? Será que eu vou me sair bem? Meu Deus, como é que está meu cabelo? Como é que eu sei o quê? E a minha roupa?
a batalha que a gente passa dentro da mente o tempo inteiro. E se você não sabe o mínimo de gerenciar sua mente, eu digo, você é uma vítima. Você é uma vítima de tudo que entra, não é firme. Por quê? Entram diversos estímulos e gatilhos o tempo inteiro. Às vezes você não está bem à noite, teve um dia difícil, mas chega à noite você está bem. Aí você abre o seu Instagram. Né? Todo mundo, quando chega à noite no quarto, vai abrir Instagram, vai dar uma olhadinha. Aí você começa a ver a vida daquela sua amiga lá que está viajando. Nossa, está na Europa, naquele hotel maravilhoso, que você não pode pagar nem meia diária daquele hotel, quanto mais passar um mês viajando. Aí você começa a se sentir mal, você começa a se sentir fracassado. Você pensa, puxa, eu estou trabalhando há tantos anos, não consigo nem ter recurso para fazer uma viagem, e você é atacado na mente. É uma guerra. Né? E o que a palavra de Deus diz sobre isso? Vamos abrir lá, coloca, por favor, 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são armas do mundo. Pelo contrário, nós não somos do mundo, né, irmãos? Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos espirituais, não somos somente seres materiais. Então, as armas com as quais lutamos não são armas desse mundo. Pelo contrário, elas têm poder divino para demolir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Na versão da Revista e Atualizada, diz destruir fortalezas anulando sofismas. O que são fortalezas e sofismas? São, na verdade, as mentiras que você acredita. A gente quer atribuir muita culpa para o diabo. Né? Para tudo é o diabo que colocou, mas, na verdade, a fortaleza era uma grande construção em que eles se escondiam. Ali se escondia e se protegia da guerra. Então, na verdade, o inimigo habita nas fortalezas, muitas vezes, que você construiu dentro da sua mente. E o que são fortalezas? São mentiras, coisas que parecem verdade, mas que não são e que, pior que tudo, você acredita. Certo? Acredita tanto que você está convencido daquilo. E você não percebe, mas o que está regendo a sua vida não são as escolhas que você está fazendo, mas essas mentiras que ocultamente começam a determinar como você vive, o que você escolhe e como você sente. Quer um exemplo? Vamos dizer que eu tenha tido uma desilusão amorosa. Eu não tive porque eu sou casada, meu primeiro namorado é uma Sal. Conheci ele com 16 anos, casei aos 20, e esse final de ano fazemos 40 anos de casado. Já pensou? Então, não passei por isso. Mas vamos supor que você teve. E você ficou muito ferido. E você começou a acreditar que para você não existe relacionamento bom, ou que você não pode confiar em ninguém, tá? Você não é só um pensamento, você começou a acreditar nisso. Às vezes não é uma verdade, é uma mentira. Mas todas as vezes que você vai fazer algo, aquela mentira está te comandando. Aí aparece alguém para você conhecer, você pensa, não, comigo não vai dar certo. Comigo não vai acontecer. Eu tenho um passado ruim, eu tenho uma história de vida triste, e você começa a alimentar essa mentira. Então, isso são fortalezas. E aí, depois que o inimigo sabe que você estabeleceu algumas mentiras na sua mente, e que você está engajado com essas mentiras, ele pode já te largar e atacar outro, entende? Porque você vai viver sem perceber, suas decisões serão baseadas nas mentiras que você acredita. Tem muito coach por aí falando o tempo inteiro sobre crenças limitantes, sobre pensamentos disfuncionais, e é verdade. Talvez não da forma como eles ensinam, mas a Bíblia fala disso, que tudo começa com um pensamento.
certo? A Bíblia fala isso e eu vou ler o versículo para vocês. Que está em Provérbios 4, 23. Diz lá: sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Na versão da linguagem de hoje, é muito interessante, ó, o mesmo versículo fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Coração, naquela época dos tempos bíblicos, não é emoções. Coração era considerado o centro da vida, da onde saíam as decisões e tal, que hoje nós chamamos isso de mente, certo? E o que a Bíblia chama, no Velho Testamento, coração. Mas você sabe que o coração só bate e bombeia sangue, né? Você sabe disso, hoje eu não preciso te ensinar. Mas ali representava o centro da vida. Hoje nós usamos muito a palavra coração para simbolizar emoções, sentimentos, concordam? A gente usa muito isso. O cérebro, a razão e o coraçãozinho, mas naquela época significava aonde você toma suas decisões, da onde sai aquilo que você escolhe, da mente, certo? Ele chama de coração. Olha o outro, está ali o versículo? Não é esse, é Provérbios 4, 23. Na versão da linguagem, desculpa, acho que eu não coloquei na tela. Na versão da linguagem de hoje diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Você sabia disso? Que a sua vida está correndo na direção daquilo que você mais pensa. O que você pensa o dia inteiro? Tem aquele ditado que diz: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Sabe o que eu digo para os meus pacientes? Diga-me o que pensas e eu vou te dizer que doenças que você vai ter. Você entende? Se você tiver pensamentos o tempo inteiro de raiva, o que você vai ter? Raiva. Se você tem pensamentos o tempo inteiro que você é injustiçado, que a vida foi injusta com você, que ninguém te ajudou, que a sua mãe te prejudicou, que o seu pai te prejudicou, que a sua tataravó só de pensamento te prejudicou, o que você vai sentir? Raiva. Certo? Você não vai ter emoções positivas. Agora, o que você pensa, mais forte, vai formando um conjunto de pensamentos. E é isso que se chama crença. Você tem crença sobre você tem crença sobre o mundo, você tem crença sobre o outro. Eu mesma passei uma experiência triste na infância. Meu pai bebia. Meu pai era um bom pai, assim, trabalhador, mas ele também teve uma história de vida triste. Meu pai bebia e, quando bebia, não sabia o que fazia. E, uma vez bêbado, ele me molestou sexualmente. Eu era criança. Minha mãe não estava em casa, eu estava sozinha com ele, e ele fez isso. A partir daquele momento, eu fui me tornando, né, a minha resposta emocional sempre foi de raiva e ansiedade. Ansiedade por quê? Porque o meu pai, eu não sabia como ele ia chegar. Se ele chegasse bêbado, eu não podia confiar. Se ele chegasse bem, eu podia confiar. Então, aquele medo, vai chegar bêbado ou vai chegar bem? Entende? Então, você começa a viver o tempo inteiro em alerta. E você sabe que viver o tempo inteiro em alerta é transtorno de ansiedade. Tá? O sistema de alerta é muito útil para você se programar ou se livrar de males reais. Mas, quando você ativa esse sistema de alerta o tempo inteiro, você acaba adoecendo. Né? Então, não é o fato de você ter tido uma história triste, ou como eu, ter tido algo na infância, que determina que o seu futuro está acabado, que a sua vida está acabada. Agora, se você acredita nisso, aí realmente a sua vida está acabada. Eu digo que as pessoas não percebem, mas se ela acreditar, por exemplo, eu sou burra, eu sou inferior aos outros. Tá, uma pessoa que pensa assim, cada vez que ela entrar num ambiente diferente, ela vai se sentir segura ou ansiosa? Me fala.
ansiosa. E você sabia que a ansiedade em excesso corta a sua possibilidade de pensar? E você esquece até o que você sabe? Então, eu digo que a ansiedade emburrece. Certo? Você fica burro mesmo, cheio de ansiedade. Então, olha o ciclo. A pessoa acredita que ela é burra. Então, quando ela entra diante de um ambiente qualquer desafiador, ela fica ansiosa demais, porque ela acha que ela é burra. Aí ela vira burra mesmo. Aí ela acredita que ela é burra e vai aquele ciclo. Certo? Então, eu não sei o que passa na sua mente. Que mentira é que você acredita na sua vida? E quem não destruir fortalezas, não utilizar as armas de Deus para destruir fortalezas, nunca vai ter uma vida cristã vitoriosa. Se você conhece alguém que tem uma vida cristã que você admira, com certeza essa pessoa aprendeu a combater na sua mente as mentiras e destruiu as fortalezas e os sofismas. Certo? Você precisa se engajar e acreditar naquilo que é verdade. O que a palavra de Deus diz? Conhecereis a verdade. E a verdade vos... Então, Provérbios 23:7, que eles colocaram lá, como um homem pensa, e eu diria, e acredita em seu coração, assim ele é. A palavra de Deus está dizendo isso. Antes da psicologia cognitiva, antes de qualquer ciência, a palavra de Deus diz, como o homem pensa e se engaja com esse pensamento e acredita, assim ele é. Então, quando nós falamos de pensamento, eu quero que você pense, hoje a psicologia e a neurociência mostram que pensamentos é algo real e concreto, não é abstrato. Você sabia que se a gente pôr você numa ressonância de imagens, nós vamos ver o seu cérebro fazendo caminhos. Cada vez que você pensa, você conecta um neurônio com o outro, libera neurotransmissores, libera química. Dependendo do tipo de pensamento, é um tipo de química. Você está contente, motivado, você joga o quê? Dopamina. Você está sentindo bem, está sendo gostoso? Serotonina. Você está sentindo estressado? Cortisol. Você joga química no cérebro. E dessa química atinge todo o seu sangue e vai visitar todos os órgãos do seu corpo. E se for o cortisol, ele vai afetar o funcionamento do seu organismo. E você vai ficar desregulando o seu corpo o tempo inteiro. Por isso que você acaba tendo gastrite, você acaba tendo intestino lento, intestino irritável, doença de pele, doença autoimune, tudo por causa daquilo que passa na sua mente. Então, o pensamento não é algo tão abstrato. Você pode falar para mim, Regina, pensar não paga nada, é grátis, eu penso o que eu quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Sim, mas tem consequência. Eu queria que você parasse um minutinho agora e pensasse no que você pensa. O que você pensa o tempo inteiro? Por que caminhos você está fazendo no seu cérebro o tempo inteiro? Se você repete o mesmo caminho todos os dias, dizem aí, né, quem contou os pensamentos, que você tem mais ou menos 66 mil pensamentos por dia. Desses 66 mil, 80% é repetitivo. Você pensa a mesma coisa todos os dias. Isso quer dizer o quê? Você anda nos mesmos caminhos. Todos os dias. E aí você vai sentir a mesma coisa, e o sentir, a emoção, é um impulso para a ação. Você vai agir. E quantas pessoas estão vivendo assim, nesse automático? Certo? Então, quando nós falamos de inteligência emocional, nós falamos de ter consciência, de você perceber o que você pensa, de você perceber o que você sente, para poder gerenciar isso. Quem vive no automático é o tal do distraído.
certo? O automático é muito bom, economiza energia, o cérebro faz você economizar energia, você não precisa tomar decisão. Esse é o automático. Mas viver no automático é viver uma vida de derrota, é ter uma vida oscilante e não ter uma vida firme, uma mente firme. E eu não falei aqui que fé é uma mente firme. É possível ter mente firme se você não sabe gerenciar sua própria mente? É muito difícil, né? E eu quero que você entenda que cada vez que você pensa ou tem escolhas para fazer, diante da mesma situação, sempre está proposto para você 2 caminhos. Queria que você abrisse e visse lá em Deuteronômio, capítulo 30, verso, acho que é 19. Esse tem aí, Deuteronômio 30, 19 e 20. Então, consciência e escolha é o caminho para a mudança. Ter consciência e começar a escolher, certo? Deuteronômio 30, 19 e 20 diz: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora eu escolho uma vida para que vocês e os seus filhos vivam. Então, o que quer dizer? Que toda vez que você vai julgar algo que aconteceu com você, toda vez que você vai escolher alguma coisa para a sua vida, você sempre tem 2 opções. Você pode seguir aquele caminho automático que você sempre segue, de olhar para tudo, dizer, minha vida está toda errada, eu não sou ninguém, eu sou inferior. Você pode ir por esse caminho. Esse é o caminho da maldição, porque vai produzir morte na sua vida. Vai produzir morte dos sonhos de Deus, vai produzir morte daquilo que você pode, do propósito de Deus. Ou você pode escolher o caminho de bênção, caminho de vida. Quer dizer, espera aí, eu não vou por aqui, eu vou por aqui. Porque Deus diz que tem caminhos bons para mim. Eu posso não ter tido uma história boa, mas eu posso ter um futuro bom. O seu passado não determina o seu futuro. É isso que hoje a ideologia quer mostrar para todas as crianças, para todos os jovens. Se você vive num ambiente ruim, você vai ser uma pessoa ruim. Então, precisamos mudar os ambientes. Mas não é isso que Deus fala. Deus fala que entre o ambiente e você tem o poder de escolha. E esse poder de escolha acontece na sua mente. Então, sempre tem 2 caminhos para você escolher. O caminho da bênção, que vai produzir vida, e o caminho da maldição. E entendendo hoje, né, um pouco de neurociência, a gente vai entendendo que formam caminhos mesmo. E que você vai trilhar esses caminhos. E que, no início, aquele caminho automático que você andou por toda a vida é uma avenida super larga, que você já tem um gatilho e você já sai correndo por aquele caminho. Mas a consciência vai te fazer o quê? Parar diante daquele caminho e pensar e ter a possibilidade de escolher pensar diferente. E quando você começa a pensar diferente no início, é desajeitado, é que nem abrir uma picadinha, né? Tem que começar a andar todo dia em cima, pisar, para quê? Para que aquilo se torne mais real na sua vida. Entenderam? É assim que o cérebro funciona. Os caminhos no cérebro vão sendo aperfeiçoados pela repetição. Se existe alguma fortaleza na sua mente, é porque você repetiu isso para você mesma 500.000 vezes, ou para você mesmo lá dentro. E você andou por aquele caminho e formou uma avenida. E hoje você acredita nisso. Então, o problema não é virem mentiras para a nossa mente. O problema é você acreditar nessa mentira e começar a caminhar por ela todos os dias da sua vida. Aí você não vai perceber, essas mentiras estão comandando as suas escolhas e a sua vida. Então, uma pessoa que tem medo, uma pessoa que acredita que ela é inferior, ela vai evitar ambientes, ela vai evitar desafios, ela não vai querer. Aí tudo atrás de uma frase muito comum: ah, eu não gosto. Ah, te convidam para uma festa, ah, eu não gosto. Não é eu não gosto,
é porque você acredita que você é inferior, que você é incapaz, e você vai se sentir mal lá. E tudo começa na mente. Entenderam? Então, por isso que a grande chave, Romanos 12:2, eu vou terminar porque acabou meu tempo. Transformados pela renovação da vossa mente. Agora, como é que renova a mente se você anda pelos caminhos todos os dias de forma automática? Você precisa parar e pensar o que Deus quer que eu pense. Tudo que é bom, termino lendo aquele versículo que acho que eu pus lá em cima, que é de que nós podemos escolher os nossos caminhos. Eu não tenho ele aqui, mas tudo que é verdade, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente. Então, queria fazer o exercício final, mas não vai dar tempo, você faz em casa. Pense, qual é a fortaleza que tem aí na sua mente? E você tem que usar as armas de Deus para destruir. Sabe qual que é a ferramenta principal? A verdade de Deus. Pega esse tema e pensa. Qual que é a verdade de Deus sobre isso? Realmente eu sou uma pessoa inferior? Ou eu sou um incapaz? Ou eu sou um infeliz? A palavra de Deus diz isso e começa a substituir os pensamentos doentes, mentirosos, pela verdade de Deus. Amém? Então, fecha os teus olhos, só quero terminar com uma oração. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem revelado cada dia mais como funciona a nossa mente, qual é a necessidade, ó Deus, de nós fazermos escolhas, de nós sermos mais intencionais, de não deixarmos a nossa mente ir para onde a vida levar, mas nós levarmos a nossa mente para onde o Senhor chamar. Por isso, ó Deus, eu oro para que Tu abençoes cada vida aqui, que eles possam desenvolver essa capacidade de refletir sobre a sua própria mente, de pensar no que pensam e terminar e parar aqueles pensamentos e aqueles caminhos que têm sido destrutivos, que têm sido ruins para a vida, para a saúde mental e também para a fé. Senhor, queremos ter uma mente firme, focada nos Teus propósitos, para que nós possamos caminhar em vitória, debaixo da Tua graça. Amém. Deus abençoe vocês.